Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto. Os irmãos estão se acomodando aí nesse dia maravilhoso, né? Que nós estamos. Um dia no qual a gente tem a oportunidade de se apresentar diante do Senhor, trazendo o nosso coração. E diante de Deus não existe máscaras. Diante de Deus não existe nada que possa esconder a realidade das nossas almas, das nossas vidas, das nossas mentes. Hoje, diante do Senhor, tudo se descortina, nada fica oculto diante dele. Não adianta, né? Porque ele vê aquilo que está mais profundo do nosso ser. Então hoje, meu irmão, não adianta você querer se esconder. Hoje o Senhor, Ele traz à tona, né, toda a nossa fragilidade, toda a nossa simplicidade, toda a nossa fraqueza, para que Ele e nós possamos, né, reconhecer que nós precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? Então, abaixe as suas armas. Aqui nós não estamos diante de chefes, aqui nós não estamos diante de negociatas, aqui nós não estamos diante de, né? Não precisamos apresentar nada além do que realmente somos para Deus. E é isso que Ele espera de nós, porque Ele quer nos ajudar. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos nos apresentar a Ele com alegria. Vamos nos colocar de pé. Eu queria ler alguns versículos do Salmo 34 junto com você, é do verso 1 até o verso 9. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Até aí. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para dar início a esse culto. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Aquele que nos formou, que vem, Senhor Deus, até aqui nos ajudando, ó Pai. Ó Pai, nada temos falta e somos testemunhas das Suas misericórdias. E podemos dizer em alto e bom som, no meio da congregação dos Seus filhos, ó Pai, o Senhor é bom. E as Suas misericórdias têm, Senhor Deus, sido presentes em nossa vida. Ó Pai, venha conosco estar junto, Senhor Deus, aceitando a nossa oração, o nosso louvor, ó Pai. Ó Pai, traz uma mensagem, Senhor Deus, direto do trono, Senhor Deus, Teu trono para nossas vidas. É isso que nós te pedimos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bom dia. Que hoje seja mais uma manhã que a gente está junto em comunhão, adorando ao Senhor. Gostaria de convidar você a cantar conosco, adorar a esse Deus maravilhoso, agradecer pela sua semana. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu louvarei.
E que todas as nações se prostrarão nesse Deus. Você está preparado? Esse dia está muito próximo. Em breve nós nos encontraremos com Jesus. Glória a Deus. Deus é aquele que sonda o nosso coração. Ele sabe o que você precisa, querido. Ele sabe. Ele te ama de qualquer maneira, independente do que você está sentindo, do que você está passando. Hoje Ele está aqui nessa manhã dizendo para você: filho, eu te amo. Eu sondo o seu coração. Eu sei que você precisa. Conheço você mais do que você mesmo. E nós vamos cantar isso. Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não posso esconder nada. Às vezes a gente não quer falar para Deus, né? Às vezes a gente fica com vergonha, ou então a gente acha que é irrelevante, Deus não precisa saber disso. Mas a gente não consegue esconder nada. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo Ele consegue perceber. E Ele está aqui para te ajudar. Amém? Santo é o Senhor, aleluia. Esconder, que não sou nada.
receba essa paz. A paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Talvez você não consiga saber como passar por determinada situação agora, mas com essa paz você irá passar e mais pra frente. Talvez você não tenha. Talvez não, tem coisas que são mistérios. Talvez eles só sejam revelados na eternidade. Mas que em nome de Jesus você receba essa paz. Amém? Amém. Então vamos orar pelos pedidos. Igreja do Senhor, Pai amado, Pai Santo, como é bom, Senhor, crermos num Deus vivo, Pai, num Deus que se importa, um Deus, ó Pai, que está presente, um Deus que tem nos carregado, ó Pai, mesmo, ó Pai, que não percebamos, ó Pai, a tua mão sempre tem estado sobre a tua igreja e sobre os teus filhos, Pai. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que essa paz, ó Deus, que excede todo entendimento, Senhor, a paz que se faz presente no momento de tribulação, no momento de angústia, a paz, ó Deus, que venha, Senhor, ó Pai, no momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento de tristeza. Deus, tu diz na tua palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós cremos em ti, ó Pai. Nós cremos em ti, Senhor, e te pedimos, ó Pai, que essa paz, ó Deus, venha sobre a tua igreja nessa hora, Pai. Venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus filhos. Venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tirando todo o mal, ó Deus, tirando toda a angústia de alma, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a glória e para o louvor do teu santo e bendito nome, ó Pai. Cremos que tu és o Deus vivo, Pai. Tu não és, ó Deus, uma estátua, Senhor, tu não és um símbolo, ó Pai. Tu és o Deus presente, o Deus conosco, Emmanuel, ó Deus. Faça, ó Deus, a tua presença agora, Pai, nítida, Senhor, nos corações, ó Pai, através da paz, ó Deus, que excede todo o nosso entendimento, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós clamamos, ó Deus. E obrigada, Pai, porque, Senhor, tu tens suprido cada uma das necessidades da tua igreja, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as portas, ó Deus, que faça o impossível, ó Pai, para que, Senhor, ó Pai, as necessidades de cada um, ó Pai, venha a ser suprida, Senhor, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, ó Pai, que diz que bem algum falta aqueles a quem tu amas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos agora, Deus, de ofertar e de contribuir com a tua obra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por sermos participantes. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que tu és fiel, ó Deus. Muito obrigada, Pai, porque sabemos, ó Pai, que chuvas de bênçãos, ó Pai, caem sobre, Senhor, a tua igreja, Pai, através da tua fidelidade, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Aleluias, aleluia. Você pode fazer a tua oferta nesse momento através das diaconisas que estão passando agora, ou então através do Pix da Igreja Sese. Amém? Amém. Enquanto isso, nós vamos cantar mais uma canção. Amém?
Deus, obrigada por este momento de louvor. Fala conosco através da tua palavra, Jesus. Nós queremos te ouvir. Nós te amamos, Deus. Aleluia. Glória a Deus, você pode se assentar. A paz, igreja. Amém. Que o Senhor realmente nessa manhã possa falar nos nossos corações através daquilo que Ele colocou no meu coração para estar trazendo nessa manhã, né? E o Senhor possa, vamos descobrir o que o Senhor vai nos alertar, nos falar nesta manhã, para cada um de nós. Amém? A palavra de Deus, eu vou começar lendo Mateus 11, 28 a 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Quem está cansado aí? O Senhor Jesus, né, pode dar um jeito nisso, tá? Aleluia. Amém? Ele está falando, se você está cansado e sobrecarregado, pode vir até Ele, que Ele vai aliviar o seu cansaço, né? E vai cuidar de você. Amém? E no Senhor Jesus é onde nós realmente encontraremos o descanso, né? O verdadeiro descanso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre descansar. Né? Na Bíblia, nós vemos essa palavra descanso, descansar, muitas vezes, né? E como é bom descansar, não é verdade? Quando você está cansado, isso é muito bom. Não importa o que você faça durante o seu dia, né? Você pode estar depois de um dia de trabalho, depois de um dia, uma viagem, né? Você cansa e depois você quer descansar. E como é bom descansar, né? E não só isso, às vezes você cansa com outras, até de ficar sentado você cansa. Você cansa com outras coisas também. Você cansa de ficar deitado, né? Você cansa até de descansar muito, né? Então realmente nós precisamos descansar. Depois de alguma atividade que nós fizemos, nós precisamos descansar. Isso é muito bom e é necessário para o nosso corpo, né? Então a verdade é que todos nós precisamos desse descanso, porque senão o nosso corpo não vai aguentar. Nosso corpo vai sofrer as consequências. E nesses últimos dias passamos, né, por momentos difíceis, né? E foi aí que eu até comecei a trazer essa palavra. Porque nós passamos por momentos muito difíceis na empresa, e a gente acaba ficando assim, sem chão, né? A gente acaba perdendo algumas coisas, a gente acaba ficando sem chão, né? E o que eu pensei rapidamente? Falei, eu preciso descansar em Deus, eu não posso me apavorar, não posso perder a cabeça, né? E aí eu pensei nessa palavra, descansar. E descansar para quê? Para nos livrar da raiva, descansar para nos livrar da dúvida, para nos livrar da ansiedade, para nos livrar do medo, da culpa. Nós precisamos descansar em Deus. Amém? No Salmo 37, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal.
Como eu disse, eu tive uma experiência na empresa, né? Esses últimos dias, tivemos um acidente lá, e aí apareceu o pessoal da CETESB, pessoal do bombeiro, né? Polícia, porque você tem que responder, né, por aquilo. Você é responsável, você tem que responder por aquilo. Mas como aquelas pessoas, algumas não todas, como elas maquinam o mal, como elas chegam para você te propondo de uma forma ou de outra propina ou algo do tipo, né? Ou quase que te ameaçando. E o que Deus fala aqui é isso: não se aborreça com isso, confia no Senhor. Amém? O Salmo 40, ele diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Nós temos que estar realmente separados desse tipo de pessoas, né? Nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz para realmente confiar e descansar em Deus. Como é difícil. Como é difícil. Porque você, na verdade, você pode falar, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe qual é o meu problema. Como é que eu vou descansar? A minha situação é delicada, a minha situação é difícil. Estou passando por tantos problemas, tantas lutas. E quando eu passo por uma, Deus me dá a força para passar por uma. Logo vem uma maior ainda, que eu digo assim: eu não vou conseguir. Aquela ainda eu passei, mas essa eu não vou conseguir passar. Isso faz me lembrar um pouco lá de Jó, né? Leva a gente lá para Jó. Todos conhecem a história de Jó, mas pegando assim só aquele exemplo do capítulo 1, do começo, né, do primeiro capítulo de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, tinha muitas posses, né? Era um homem rico, né? E nós sabemos que um certo dia um mensageiro chegou para ele e trazendo uma notícia, né? Jó, mataram os empregados e levaram os bois e os jumentos. Eu fui um que sobrou nessa história para vir te contar. E nós lemos lá também que logo em seguida, quando esse mensageiro, quando esse rapaz que trouxe a mensagem para ele, antes de acabar de falar, já vinha um outro mensageiro, um segundo mensageiro, trazendo outra notícia para Jó. E a notícia era pior ainda, não era melhor. Jó, mataram os empregados, né? Jó, caiu do céu fogo, né? E queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Eu fui o único que sobrou para vir te contar essa história, para vir trazer essa mensagem. E enquanto ele falava também, antes dele acabar, já chegou outro mensageiro trazendo uma outra notícia para Jó. Era boa? Não. Chegou esse terceiro mensageiro dizendo: vieram os caldeus em 3 bandos, mataram a espada os empregados e levaram os camelos embora, e eu fui o único que sobrou para te contar. Enquanto esse ainda falava, chegou um outro mensageiro. Você vê uma notícia atrás da outra, né? E tudo notícia para realmente tirar a pessoa do sério, para realmente destruir a pessoa. Como você vai agir diante dessas notícias? Não é verdade? E o quarto mensageiro falou para ele assim: um vento muito forte atingiu a casa do seu irmão e desabou. Seus filhos e suas filhas estavam lá e morreram todos. E eu fui o único que escapou para
vir te contar. Como é difícil você estar passando por um problema e antes de acabar aquele problema já o próximo vem um outro problema maior ainda na sua frente para você enfrentar. Como eu pergunto, como nós conseguimos, como nós podemos descansar em momentos como esse? E depois de tudo isso, o que Jó fez? Jó não pecou. Jó, ele não culpou a Deus. E ainda Jó prostrou-se ao chão e adorou o Senhor. Na situação de Jó, eu não vou dizer na situação de Jó, porque a situação dele é complicada. Mas na sua situação, seu problema, como é que você está reagindo diante de Deus? E Jó falou: o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E conhecemos a história. Depois daquela tragédia, Deus restaura a vida de Jó, restituindo tudo e muito mais. Mas tudo bem, a minha vida, a sua vida, a minha vida, a sua vida não são uma tragédia, assim que nem essa de Jó, né? Mas nós temos os nossos problemas. Cada um tem os seus problemas, as suas aflições, as suas crises, suas lutas, tentações. Nós temos. Mas a palavra de Deus diz para descansarmos em Deus, porque Ele nos dá graça para suportar tudo isso. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Aí, bom, até hoje Deus me deu graça. Até hoje Deus me deu graça, eu suportei, deu para suportar tudo isso. Mas e quando as lutas, as tentações, as crises, né, quando essas coisas se tornarem maior, como é que eu vou descansar? Como podemos descansar em Deus quando aparece alguma situação diante de nós que não vai dar, que nós não conseguimos suportar? Amados, amadas, isso não existe. Olha só o que 1 Coríntios 10:3 diz: não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Glória a Deus. Amém? Hebreus 4,16 diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Ou seja, descansa em Deus, porque hoje a graça de Deus te basta. Não se preocupe com o seu problema. Essa graça é suficiente para você suportar o seu problema. Amém? E se amanhã o problema for maior, se amanhã o problema parecer maior para você, a graça de Deus vai ser suficiente para você suportar o problema também. Ou seja, se amanhã o problema for maior, não se preocupe, a graça de Deus sobre a sua vida vai ser maior, para você poder suportar o problema que aparecer. Amém? Deus está dizendo para você descansar. Descansar.
tem muito a ver com a fé, com a confiança que você tem no seu Deus. Amém? Essa graça é para aqueles que realmente são nascidos de novo, verdadeiramente nascidos de novo em Cristo Jesus, verdadeiros filhos de Deus, aqueles que andam com Deus diariamente. Esses verdadeiramente conseguem descansar em Deus. Eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está enfrentando. Nós enfrentamos todos os tipos de problemas na vida, uns com problemas maiores que os outros, mas uma coisa eu tenho certeza: se você está firme com Jesus Cristo, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza de que Ele vai te dar graça para você suportar e passar por qualquer problema. Amém? E esse conceito de descansar em Deus, esse conceito na vida cristã é muito importante. Ele é muito importante, devemos enxergar isso como algo muito bom para nós. Por quê? Porque é onde a nossa fé é provada. Ela nos leva a uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com o Senhor. É uma prova que você realmente é salvo e confia em Deus e sabe que você está seguro com Ele. Descansar em Deus. E muita gente não consegue usufruir dessa maravilha, dessa paz, desse descanso, mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. Quando a gente lê lá a carta de Paulo, lá em Gálatas, Paulo falando lá com os Gálatas, percebemos a indignação dele, né? Quando ele fala: vocês estão enfeitiçados, né? Vocês estão enfeitiçados. O que aconteceu com vocês? A morte de Cristo na cruz foi clara. Então eu pergunto: vocês receberam o Espírito por fazerem o que a lei manda, ou por ouvirem e crerem nas boas novas? Paulo, indignado, falava: será que são tão tolos que, tendo começado uma vida com o Espírito, estão agora se aperfeiçoando com as suas próprias forças? As nossas próprias forças não é suficiente para enfrentarmos os problemas que surgem muitas vezes. Precisamos descansar em Deus, para Ele nos dar graça e para realmente nós suportarmos o que aparecer, para qualquer luta que possa aparecer, para nós enfrentarmos. E ele continua: é Deus que lhes dá o Espírito e realiza milagres entre vocês. Mas será que Ele faz isso porque fazem o que a lei manda? Ou porque vocês ouviram e creram nas boas novas? Então ele fica colocando essas questões. O que está acontecendo com vocês? Regredindo? E aí ele vai: Abraão teve fé em Deus, e por causa de sua fé, Deus o aceitou como justo. Por causa da fé de Abraão, ele aceitou como justo. Amém? A fé é muito importante. E aqueles que têm fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Aquele que tem fé, fé em Deus, confiar em Deus e descansar em Deus. Através de você, continuando, através de você serão abençoadas todas as nações. Desta forma, aqueles que têm fé são abençoados. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e o seu descendente. A Escritura não diz: e os seus descendentes, como se falando de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isso é, Cristo.
Estamos falando de Cristo, para os salvos em Cristo Jesus, os que verdadeiramente nasceram de novo em Cristo Jesus e anda verdadeiramente com Ele diariamente. E falando de Cristo, agora eu quero falar com vocês sobre o descanso como a parte final do plano de Deus. Hebreus 4. Hebreus fala muito, né, do Antigo Testamento. Eu vou ler alguns versículos. Diz assim, vou ler todos. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Ele está falando aqui de desobediência, né, de rebeldia do povo. Pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso. Entramos naquele descanso. É imediato. Você crê, você já entra nesse descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso aqueles, né, os rebeldes, embora as suas obras tivessem concluído desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia descansou de toda a obra que realizara. Está falando de descanso aqui do Senhor no sétimo dia. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Bom, esses versículos é muito amplo. Se você for falar de várias coisas, você tem muitos assuntos aqui. Mas eu quero focar no descansar em Deus. Nós lemos aqui que eu já repeti no Hebreus, fala muito, né, do Antigo Testamento, mas ele nos diz que Cristo é maior do que os profetas. Ele fala da criação, né, no primeiro dia, segundo dia, do sexto dia, e tipologia que fala, né? Tipologia, né? Aí no sétimo dia, o que Deus fez? No sétimo dia, Deus descansou. E o interessante é que ele fala que houve dia e manhã até o sexto dia. No sétimo dia ele não cita isso na Bíblia, né? Dando a entender que, nos levando a Cristo Jesus.
levando-nos a Cristo Jesus um descanso eterno. E é aqui que eu quero falar com vocês, esse descanso eterno. Então nós sabemos que Cristo, Ele é maior do que Moisés, do que os profetas, do que Josué. Houve o segundo descanso também de Josué, né, levando o povo à terra prometida, né? Mas nós sabemos também que por causa da desobediência, da incredulidade, né, da rebeldia, muitos ficaram pelo caminho, morreram no deserto. Então, tudo isso vem acontecendo no Antigo Testamento, e quando chega em Cristo Jesus, o povo judeu, né, no caso o povo judeu, eles regridem, eles deixam, como eu podia dizer, apostasia, né? Eles param, a fé deles no, quer dizer, há um regresso, né? Eles não veem que Cristo é maior do que todos, do que os profetas, os anjos, do que Moisés. Então eles regrediram, eles voltaram atrás, negaram, né? E nós sabemos que Josué, a história de Josué, quando ele introduz aquela geração na terra prometida, que era chamada de descanso, né, da peregrinação, pelas lutas, né, que eles tiveram no deserto, aquele descanso aponta para um descanso maior, que é Jesus, que está em Jesus, que só Jesus pode oferecer para mim e para você. Nós vemos que muitos daquele povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Agora, Hebreus alerta: se aqueles não entraram por incredulidade, agora os que tornarem incrédulos e retrocederem também não entrarão no descanso de Deus. Então Deus está nos alertando nessa manhã para a incredulidade, para a desobediência, para a rebeldia. Temos que tomar muitos cuidados. Nós lemos que o descanso é uma promessa de Deus. O descanso é uma promessa de Deus. E o descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseverarem na fé em Cristo Jesus. No verso 3 diz que nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Não é depois. Entramos no descanso agora. No momento que você crê, você começa a desfrutar das bênçãos eternas, da bênção do descanso em Deus. Mas não podemos esquecer do verso 11. Portanto, esforcemos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair. E eles seguindo o exemplo daqueles outros, né? A desobediência. Então, meu irmão, temos que tomar cuidado. O descanso de Deus é muito bom, mas temos que tomar cuidado. Ele enfatiza com a rebeldia, com a desobediência, com a dureza de coração. Tomar cuidado com a murmuração. Porque Deus realmente vai preparar um lugar para nós realmente descansar eternamente, para nós entrarmos no descanso de Deus eternamente. Não podemos murmurar, não podemos ser duros de coração, não podemos ser rebeldes. Essas atitudes são evidências de quem não vai entrar no descanso de Deus. Precisamos perseverar em santificação para provar que a nossa fé, ela é verdadeira. Amém? Descanso é a bênção maior e final prometida pelo nosso Senhor, prometida por Deus. Esforcemos para quando chegar o grande dia, entrarmos no descanso do Senhor. Mas agora,
esse descanso é de uma forma plena. Esse descanso é eterno. Precisamos nos esforçar para chegarmos até lá. Você hoje usufrua do descanso que Deus te oferece. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Mesmo sabendo que muitas vezes se torna difícil, mas Deus disse aqui na sua palavra, Ele te dá graça para você suportar e você atravessar todos os problemas que vão surgir. Basta apenas confiar nele. Se Ele nos dá graça para suportar as nossas lutas, então que nós podemos descansar nele, então esse descanso, uma hora, um dia, vai chegar para nós realmente entrar no descanso do Senhor pleno e para toda a eternidade. Começa a usufruir isso desde agora. Descanse no Senhor. A palavra de Deus para vocês essa manhã é para que realmente vocês descansem em Deus. Tá? Que o seu problema, a sua luta, ela vai passar. E não há luta, não há problema maior do que a graça de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Chamar aqui o pastor Eduardo para estar dando continuidade. Glória a Deus. Nós vamos para o nosso encerramento. Mas antes eu gostaria de falar rapidamente um testemunho no sentido dessa palavra. Na minha vida, quando eu trabalhei para mim mesmo, as coisas ficaram muito difíceis. Quando eu trabalhava para o Senhor, alguém trabalhava para mim. Então eu aprendi, isso é particular meu. E quando eu me dedico na obra de Deus, alguma coisa acontece para resolver os meus problemas. Deus trabalha em prol. Deus quer que a gente trabalhe no reino de Deus. E muitas vezes a gente quer trabalhar no nosso próprio reino. E o nosso próprio reino tem tantas dificuldades. Mas Deus é que nos faz prosperar, Deus é que nos dá força, Deus que nos ajuda. Irmãos, é um segredo, é algo espiritual. É algo espiritual, um mistério. Eu estou dizendo isso como prova viva. Eu estou trabalhando numa empresa e eu estou trabalhando mais como pastor do que como gerente da empresa. E quando eu comecei a trabalhar mais como pastor, tudo que era de gerenciamento deu certo. E quando eu estava preocupado em gerenciar, tudo estava dando, não estava dando tão certo. Então, irmão, onde você estiver, você é luz. Trabalho em prol do reino de Deus. O pastor Jean me contou uma coisa fantástica. Depois eu quero que um dia a gente tenha a oportunidade de ouvir o pastor Jean, uma profecia, uma coisa fantástica, algo que deixa a gente surpreendente. A Ford fechou aqui no Brasil, ele foi embora, o pastor Abel acompanhou a situação, ele pediu a conta, 2 anos, estavam faltando 5 anos para ele se aposentar. 2 anos antes ele pede a conta, pede sinal, a Júlia fala para ele, meu Deus, o que vocês vão fazer? Nós vamos sair. Os dois pediram a conta de uma multinacional, Cadê a Ford no Brasil? Mandou todo mundo embora. Ele foi para lá, abriu o ministério. Ele abriu o ministério lá. No dia que ele começou o culto, a Ford dos Estados Unidos ligou para ele começar lá nos Estados Unidos. No dia que começa a igreja, ele falou: eu trabalhei para o Senhor e o Senhor trabalhou para mim. Entendeu, irmão? Muda a sua concepção. O reino de Deus E descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Semana passada nós estávamos aqui com alguns visitantes da empresa. Acho que a filha dele aceitou Jesus. Trabalha para o Senhor, e o Senhor trabalha para você. E quem é que pode contra o Senhor na vida, na sua vida, nos seus negócios, na sua família? Ninguém. Então trabalha para o Senhor, que o Senhor trabalhará para você. Descansa no Senhor. Vamos colocar de pé. Não esqueçam os líderes de ministério, o Beto também aqui na frente, tá? Quinta-feira que vem nós começamos tudo presencial. A quinta agora? Primeira quinta-feira agora. Primeira quinta do mês de agosto ou mês de agosto?
Na primeira quinta de agosto começamos os cultos. Primeira quinta de agosto, não a próxima, outra. Nós vamos ter os nossos cultos presenciais de quinta-feira. Glória a Deus. Vamos ter uma pequena apresentação. A paz do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós conversamos com as crianças um pouco lá na sala sobre sentimento. Qual é o sentimento que elas tiveram durante todo esse tempo afastado da igreja, né? São quase 2 anos aí que nós não estamos tendo atividade com as crianças. E todas elas tiveram o mesmo sentimento. Nós vamos mostrar para vocês. Qual o sentimento que vocês tiveram de ficar tanto tempo longe da igreja? Triste. Elas disseram, eu fiquei muito triste de não poder vir à igreja, de não poder participar do culto das crianças. E hoje nós voltamos às salas das crianças e vamos retomar fortemente o trabalho com as crianças. Porque a palavra de Deus diz que nossos filhos serão ensinados no Senhor e grande será a paz em nossas crianças. No mundo que nós estamos vivendo, as crianças precisam ter paz. E a única que pode dar a paz verdadeira a todos nós é o Senhor Jesus. Então nossas crianças precisam retornar à igreja. Você que é pai, você que é mãe, você precisa trazer o seu filho à igreja. É um tempo de retornarmos ao ensino da palavra de Deus. Amém? Bom, e depois eu perguntei para elas, como vocês estão se sentindo hoje, voltando para a igreja? Qual o sentimento de vocês? Alegria. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto muitos estão aí vivendo em tristeza, o seu filho pode sentir a alegria de estar na casa de Deus. Aproveite esse momento que o seu filho diz que está alegre de vir à casa do Senhor, assim como Davi falou, né, que ele estava alegre de vir à casa do Senhor. Assim as nossas crianças. A infância é o melhor momento de se falar de Deus e de implantar a salvação no coração da criança, porque Deus nos deixa uma promessa, que a criança que é ensinada no caminho dele, quando ele crescer, por mais difícil que seja, um dia ele vai continuar nos caminhos do Senhor, mesmo que ele venha se desviar, mesmo que venha acontecer várias situações na vida dele. A semente do Evangelho de Jesus foi plantada no coração dela, e o Espírito Santo, ele promete que vai fazer a obra dele. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, podemos encerrar o culto agora? Tem mais alguma coisa? Então vamos nos colocar de pé. Deus faz a obra em todos os lugares, não é verdade? Vamos trabalhar em prol dessas pessoas que estão necessitadas, Humberto. A gente precisa ter o nosso coração e a igreja precisa se movimentar na sociedade. Então, Humberto, movimenta, cara. Fala para nós o que a gente precisa fazer para que Deus possa. Se você tem alguém que está passando necessidade, nós vamos ter uma temperatura na quarta-feira de 2 graus. Pense bem, nós temos a nossa casa, nós temos, muita gente está precisando. Vamos se mobilizar, tá bom? Veja o que é preciso e vamos se mobilizar. A mesa diaconal é ativa nessa igreja. Então vamos se mobilizar em nome do Senhor Jesus para demonstrar o amor de Deus. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra hoje disse para nós descansarmos no Senhor, independente da notícia, independente do problema que eu esteja atravessando, independente do diagnóstico médico, independente de qualquer que seja, Senhor Deus, os problemas que vierem, eu sei que eu posso confiar em Ti. O Senhor nos dá, Senhor Deus, aquele que realmente entregou sua vida a Jesus Cristo, a tranquilidade e a paz de confiar no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus não dormita, e contra o nosso Deus não há impossíveis. Nós sabemos que é no Senhor que nós podemos descansar, mesmo que haja sentinelas. Se o Senhor não vigiar, nada pode acontecer, ó Pai. Então nós podemos confiar em Ti. A Tua palavra nessa manhã veio dizendo para nós: confia em mim, e se eu estiver cansado, traga o seu fardo, traga o teu fardo a mim, e eu vos aliviarei. Amém. Ó Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa entrar no nosso
nosso coração e nós possamos nessa semana praticá-la. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, do nosso Pai, aquele que pelas suas misericórdias nos deu a salvação em Cristo, e a comunhão e a consolação, o Espírito que nos move, que nos sela para o dia da redenção, que nos faz andar nos caminhos do Senhor e que nos leva até Deus a partir de gemidos inexprimíveis, seja sobre a sua vida, e que nós não extingamos o Espírito de Deus. Pelo contrário, que o pecado seja colocado debaixo dos nossos pés e que nós possamos caminhar em santidade para a glória do nome do Senhor. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus.